Fala aí pessoal, beleza? Hoje é dia de unboxing e unboxing diferente, com um smartphone novo e com um aspecto diferenciado. Eu trouxe já um smartphone com esse intuito aqui, que é aquele intuito de não quebrar facilmente, um smartphone super robusto. E hoje eu trago para você o UmiDigi Bison, isso mesmo, a caixa não tem nada mostrando, mas você deve ter visto aí na thumb ele. E nesse vídeo nós vamos conferir um unboxing e primeiras impressões sobre ele, que ele tem um processamento melhor do que o Oukitel WP8 Pro que eu trouxe aqui e tem algumas características bem bacanas para você que está precisando de um smartphone que não quebra fácil e é a prova d'água, beleza? Então antes da gente ir lá para a bancada, deixa seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E caso você queira comprar esse smartphone aqui, vou deixar o link na descrição para você estar comprando diretamente na loja oficial da UmiDigi, que foi de onde eu peguei o meu, beleza? Agora, roda a vinheta. Vamos lá então para o nosso unboxing e primeiras impressões do UmiDigi Bison, um aparelho bem diferente e a caixinha ela é bem minimalista, tá? Nós temos umas linhas aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver na câmera, bem diferente, ela tem uma bolinha no meio, ó, quando passa na luz. Aqui na parte de trás nós temos as especificações, que eu vou passar somente uma vez por elas e vou falar um pouquinho somente lá no final do vídeo. Nós temos um processador Helio P60, que é um processador bem bacana para o uso do dia a dia e até mesmo para jogar alguns jogos. Temos Android 10, 6 GB de RAM e 128 de armazenamento, entrada para 2 chips ou um chip e um cartão de memória, então a gente tem aqui, no caso, um slot híbrido, 5.000 mAh de bateria, tela de 6.3 polegadas Full HD, uma câmera traseira de 48 megapixels, com uma de 5, uma de 16 e outra de 5, depois a gente vai ver quais lentes são, e uma frontal de 24 megapixels. Em relação à banda, ele tem banda B28 para o 4G, então não precisa se preocupar com isso, tá? Então vamos ver o que tem dentro dessa caixa, né? Primeiramente, a caixinha é bem legal, temos o aparelho aqui já na frente aqui, com algumas especificações, a gente já vai ver ele. Bem legalzinho, pesado, viu? Não é leve. O manual de instruções para você. Temos um carregadorzinho. Esse carregador, ele é de 18 watts, tá? Deixa eu chegar pertinho para você ver. Carregadorzinho de 18 watts, tá? E um cabo USB tipo C. Esse cabinho aqui, USB tipo C, já vermelhinho, bem bonito. Não é aquele cabinho básico, branco, né? Então é difícil de sujar esse daí, pelo menos, né? Normalmente os brancos ficam bem encardidos com o tempo. Então, apenas isso dentro da caixa, não vem fone de ouvido. E aqui nós temos o aparelho, tá? Aqui na frente temos aqui Sony 48 megapixels, que é o sensor da câmera principal traseira, e um Sony de 24 megapixels na câmera frontal. Lembrando que a Sony tem vários tipos de sensores, não é porque a Sony que é o melhor sensor que tem, tá? A gente vai ver isso logo quando a gente ligar o aparelho e configurar. IP68, que é proteção contra água, e IP69K, que é algumas proteções a mais contra choque, contra impactos, contra poeira e tem também contra, se eu não me engano, a temperatura. Você pode deixar em altas temperaturas que ele não estraga. Temos dois botões independentes customizáveis, esse botão que está aqui do lado e esse outro aqui de baixo, você consegue customizar eles para fazer o que você quiser, tá? Aqui, como padrão, tá dizendo que ele vem como Push to Talk, esse daqui para falar e esse daqui para você utilizar a câmera embaixo da água, tá? Porque você não vai conseguir clicar na tela embaixo d'água, então você pode vir tirar foto embaixo d'água com esse botão. Temos barômetro, compasso e 5.000 mAh de bateria que a gente já viu. Tela Full HD, proteção da tela é Gorilla Glass, já é alguma coisa bem bacana. E a memória interna tem o UFS 2.1, que é a tecnologia dela, né? É uma tecnologia um pouco mais rápida do que a gente vê em outros smartphones que tem eMMC 5.1. E ele conta também com NFC, tá? Caso você goste de utilizar NFC. Ele já vem com uma película aplicada, ó. Eu vou tirar esse plástico aqui. Embaixo já tá ficando a película, então tem que tirar com cuidado, beleza? E aqui já temos aqui uma película de plástico, não é vidro, tá, galera? E aqui na parte de trás o aparelho, ó, bem bonito, né? Aqui ele tem algumas inscrições escrito, ó. Nós temos câmera macro, câmera ultra-wide, 16 megapixels, câmera principal e a câmera de desfoque de 5 megapixels, tá? Eu vou tirar esse plastiquinho agora aqui, pra gente ver como vai ficar. E aqui já está, foi um pouquinho difícil de tirar, tá? Sem rasgar ele, mas aqui está o aparelho. Como vocês podem ver, ele é bem bonito na parte de trás.
Aqui tem um alto-falante na parte de baixo. Temos uma parte onde você pode amarrar uma corda, tá aqui. Aqui nós temos alguns relevos e a inscrição Bison no meio. Eu acredito que esses 3 pontinhos sejam microfones, acredito eu, tá? Na parte de cima nós temos a entrada 3.5 mm. O legal desse smartphone é que não é com tampa, então você não precisa ficar tirando tampa e colocando. Aqui do lado nós temos a entrada para cartão de memória. Aqui ele está falando para a gente puxar só, não precisa daquela parte de SIM para você furar. Então é só você puxar com a unha, então é legal, ó. E ele tem uma borrachinha aqui no cantinho. Temos o sensor de digitais logo embaixo e um botão customizável. E temos algumas inscrições aqui, ó, como Waterproof, Shockproof, aqui do lado aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Bem legal. Na parte de baixo, conectividade USB tipo C, um microfone. Desse lado, o botão customizável, botão de power. Temos os botões de volume também aqui do lado, tá? Aqui da parte de trás, que eu esqueci de mencionar, a câmera. Bem legal, com os novos formatos. E agora, vamos ligar o aparelho para a gente testar, né? Vamos ver aqui. Tá ligando. O que eu percebi é que ele é bem grossinho, tá? Ele não é um aparelho fino. E ele é pesadinho, tá? Ele não é muito leve, tá? Mas, pelo intuito do aparelho, por ele ser, digamos, um aparelho que pode cair, que pode derrubar e tudo, o peso não é algo muito prejudicial, tá? Já tá ligando aqui, já tá ligado praticamente, né? Eu já deixei ele configurado com o sensor de digitais funcionando, né? Tá pedindo PIN aqui a primeira vez. Beleza, tá desbloqueado aqui. Uma coisa bacana que eu percebi nele é que ele tem poucas bordas, tá? Ele não tem muitas bordas em relação à carcaça. Isso é um ponto positivo. Aqui nós temos uma tela que responde rápido ao toque. Em relação a brilho, ela tem um brilho relativamente alto, tá? A gente consegue configurar aqui. O sistema, ele é bem rapidinho, mas ele é bem básico, tá? É aquele sistema Android puro, você pode ver que é parecido com os da Motorola, que também vem. E a gente tem esse bloqueio facial, temos algumas configurações, ó, Smart Assistant, onde você tem algumas funções, então não é um sistema bem cru, que não traz nenhuma função, tá? Tem até modo luva aqui, caso você utilize luva, aquelas luvas de frio, caso você vai levar ele em algum local aí, uma neve ou coisa do tipo, você precisa usar luva, consegue também. Como eu falei, os botões aqui, ó, por exemplo, esse daqui, você clica, ó, cliquei errado, hein? Você clica nele, ele vai abrir um aplicativo para você conversar, que é o Zello. Então você pode registrar e aqui você consegue fazer igual o Walkie Talk. E aqui você clicando, você abre a câmera diretamente, ó. Pera aí, vamos abaixar aqui. Nós trocamos aqui. Aqui ele está falando que embaixo da água a tela não funciona, para a gente usar o botão aqui do lado, tá? Resumidamente. Tá gravando, não. Ó, a câmera tá meio ruinzinha aqui para clicar. Na verdade não é isso não, galera. Já descobri, galera. Quando a gente inicia a câmera por aqui, ó, ele tá em modo de embaixo d'água. Então ele desabilita o touch, ó. Se eu sair clicando, ele não clica em lugar nenhum, tá? Então a gente consegue tirar as fotos normal, tá? Ele tira a foto bem rápido, ele não demora. Mas ele tá no modo de embaixo d'água, você não consegue clicar em nada, tá? Se a gente desligar aqui, clicar no botão Power, ele volta. E se a gente abrir a câmera pelo clique, ele vai pro modo normal, que é aqui, ó, você clica direto aqui. Isso é bem legal, eu não tinha visto isso em outro smartphone, então, assim, é bem bacana para você tirar fotos embaixo d'água, tá? Vamos tirar uma foto aqui então pra gente testar. Então, galera, eu já tirei as fotos aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha agora aqui. Não precisa, câmera. Ó, já tirei algumas fotinhas aqui. Eu vou colocar na tela para vocês acompanharem comigo, tá? Então, vamos lá. Acompanhando aí comigo, eu vou começar pela foto que eu tirei da plantinha aqui. Câmera principal de 48 megapixels, não tá com uma luz muito forte aqui e tá com uma ótima qualidade, tá? Gostei da câmera principal. Já essa daqui também é uma outra da câmera principal, ficou um pouco mais escuro, mas ainda assim é uma qualidade muito boa. Se você quiser ver as fotos com o tamanho real, vou deixar o link na descrição das fotos, tá? Para você comparar. E aqui nós temos 2 vezes de zoom, já que ela tem 48 megapixels, consegue dar zoom sem perder muita qualidade. Bem legal também. Aqui a câmera ultra-wide, a gente já perde um pouco de qualidade, mas ainda assim tem uma foto ok para os dias atuais, tá? Para o dia a dia, mas à noite eu acho que vai ficar bem ruinzinho. Aqui nós temos a câmera macro, para você que gosta de tirar foto de mosquito, de inseto, e a câmera frontal que me impressionou muito, viu? Câmera frontal de 24 megapixels tem uma nitidez muito boa e um balanço de branco em relação à pele, tudo muito legal. Então, se você precisa de um smartphone que não seja somente robusto
que é o que acontece com os smartphones normalmente. Eles colocam tudo de melhor para resistência, esquecem das câmeras, esquecem do processador. Aqui no Mi Digi Bison isso não está acontecendo, tá? Ele tem ótimas câmeras, tem um processamento legal, tem memória, tem bastante armazenamento e olha, isso me impressiona bastante, tá? Caso você precise de um smartphone para o seu filho, para ele não quebrar muito rápido, isso daqui provavelmente pode ser sim o próximo smartphone dele, tá? Aqui no sistema, deixa eu só mostrar para você o armazenamento, ó. Aqui ele vem com 128 GB e para você utilizar vem com 120, porque 8 GB já fica consumindo do sistema, tá? Então, é bastante armazenamento, você não vai precisar se preocupar, o seu filho não vai pedir cartão de memória tão rápido para você e é bem bacana, o sistema roda bem rápido, não tem travamentos, não vem muitos aplicativos para você ficar aí gastando tempo para deletar eles. E em relação à câmera, a gravação, vamos ver que eu não vi ainda, vou ver diretamente com vocês aqui. Ele grava até 1080p a 30 frames na câmera principal e na câmera frontal a 1080p também, tá galera? Então, Full HD, 30 frames na câmera traseira e na câmera frontal, belezinha? De primeiro momento, estou gostando do aparelho, é um aparelho legal. Vou trazer um comparativo com ele com o WP8 Pro, não em relação a desempenho, tá? Porque desempenho isso aqui ganha, mas sim em relação estrutural, tudo pra gente comparar os dois. Porque são aparelhos legais e que têm propostas parecidas, tá? Mas são públicos distintos em relação à configuração. Mas ainda assim, gostei bastante do aparelho. O sensor digitais funciona muito bem, ó. Eu nem tinha mostrado, né? Olha, ele desbloqueia bem rápido. E aqui na lateral, ó, ele não é o botão power, tá, galera? Então, bem bacana. Então aí, tá aí o Mi Digi Bison unboxing e primeiras impressões, tá? Vai sair mais vídeos sobre ele. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo que saia aqui sobre ele ou outros smartphones, belezinha? Muito obrigado por ter assistido, entra no grupo de ofertas que está aqui embaixo e até o próximo vídeo.